Do Senhor Jesus, amém? Coisa boa estarmos aqui. Hoje eu cheguei aqui, eu estava muito cansada. Eu falei, meu Deus, eu estou esgotada. Né? Mas, pastora, você foi para a roça, você passou o final de semana. Mas mesmo assim, o corpo, a gente, ele cansa, né? A viagem cansa, a mente descansa, mas o corpo, ele cansa. Mas, graças a Deus, eu estou bem, porque o Senhor nos renova as nossas forças, amém? Eu quero te perguntar, qual é o nível de adoração, de adorador que você está? Em qual é o seu nível de adorador? Hã? Qual o nível da sua adoração, se você vê hoje, você analisar? Em qual nível está a sua adoração? Como você está na adoração? O Senhor tem recebido a sua adoração, o seu louvor? Você tem separado um espaço, um tempo na sua vida para você adorar, para você falar com Ele, né? Falar da grandeza dele, o quanto é maravilhoso, né? Eu vou pedir para os adolescentes eles sentarem ao lado dos seus pais agora, amém? Cada um procura seu pai aí, sua mãe, a avó, e senta do lado, por favor. Amém? Obedeça ao seu pastor, obedeça à sua pastora. Eu estou pedindo, por favor, que os adolescentes se sentem ao lado dos seus pais, amém? Agora, vamos lá. Amém? João 4. Amém? João, capítulo 4. Aleluias. João, capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24. Amém? Que coisa bonita, tá bom? Tá vendo como é bom o servo obediente? Ser obediente aqui vai ser obediente no céu, amém? Para entrar no céu tem que ter obediência, né? E coisa boa é quando nós damos ouvidos para as nossas lideranças, amém? Para o pastor, você está chata. Estou chata não, é para o bem de todos, amém? Glória a Deus, amém? Vamos ler, né? Como eu havia falado, qual é o nível da sua adoração, né? Que nível tem chegado a nossa adoração? Mas vamos lá ler em João, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Vai dizer assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava hoje refletindo, estudando um pouco. O tempo foi curto, não vai ser uma mensagem prolongada, vai ser uma mensagem rápida, mas eu creio que é uma mensagem que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Porque o Senhor quer falar de adoração. Você nasceu para louvor e adoração do nome do nosso Deus. Nós estamos aqui primeiramente para adorar o nosso Deus, para dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que sem Ele a nossa vida não tem graça. Você já pensou a sua vida sem Deus? Sem a presença de Deus? Você já pensou você longe, sem a adoração na sua vida? Eu imagino assim que é um vazio muito grande. Eu sei porque eu passei por isso, né? Quem já saiu da presença dos santos, sabe exatamente o que eu estou falando. Quando nós nos distanciamos, né, ficar distante, mas nós sentimos algo dentro do nosso coração clamar pelaquela presença, não é verdade? Então aqui o Senhor Jesus, Ele num diálogo com aquela mulher samaritana, Ele vai dar algumas direções para ela a respeito da adoração. Ele vai trazer para o coração daquela mulher, já que Ele estava fazendo uma obra, então essa obra é transformadora. Então uma das dicas que Ele vai falar para ela, algo que Ele vai falar muito poderoso para ela, para que ela possa viver o extraordinário de Deus, para que ela possa viver inteiramente no Senhor, em qualquer lugar que ela estiver. Não é verdade? Porque se nós somos adoradores, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar é de adoração. Porque eu sou adorador aonde eu colocar a planta dos meus pés. Aonde eu estiver, eu estou declarando que eu sou uma adoradora. E assim Jesus vai dizer para ela,
né? Mas vem a hora que já chegou em que os verdadeiros adorarão, né, ao Pai em espírito e em verdade. Mas como assim, pastor? Em espírito e em verdade. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Nós sabemos também que quando o homem caiu lá no Éden, aconteceu algo terrível na vida do homem. Quando Deus falou para o homem, se você, conforme o pastor Adriano Nascimento pregou aqui, até na campanha, comei dos frutos de todas as árvores, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali o homem cai em pecado. E quando Deus falou de morte para Eva, ela entendia que era uma morte física. Não é verdade? Mas ali existia uma conexão completa com o nosso Deus, entre corpo, alma e espírito. Mas quando Deus ordena a Eva para que Adão e Eva, para que eles não comessem daquele fruto, porque certamente eles morreriam, Deus ele não estava falando de uma morte física, mas Deus estava falando de uma morte espiritual, que ali causaria um dano terrível e os afastaria do Pai. E ele vai dizer, se vocês comerem, certamente vocês irão morrer. E ali acontece tudo que nós sabemos, né? Ali no Éden, e o homem cai e algo acontece. O espírito do homem morre, fica somente corpo e alma. O espírito está morto, morreu, separou-se do Pai, não tem mais comunicação, não tem mais não está alinhado com o céu, não está alinhado com o Pai mais, agora é corpo e alma. E o corpo e alma sem o espírito, ele vai cair no declínio do pecado e vai afastar do lugar da adoração, ele vai afastar do lugar da busca, porque o espírito do homem, quando falo espírito, tem o espírito do homem e tem o espírito de Deus. O espírito do homem está em nós, mas o espírito que estava em nós caiu e morreu lá no Éden. A única forma desse espírito voltar a viver, na verdade, é quando o homem levanta suas mãos, aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Então esse espírito que estava em nós, estava morto, ele é vivificado quando nós reconhecemos Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Enquanto isso, nós não conhecendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós é um corpo, uma alma, carregando um defunto nas costas. Mas quando aceitamos Jesus, esse espírito, ele é vivificado. E o que é que acontece quando esse espírito, ele é vivificado? Ele volta à vida. Ele volta a conectar-se com o Espírito de Deus. O nosso espírito, esse espírito que o Senhor nos deu lá no Éden, e por conta do pecado ele caiu. O que aconteceu? Ele morreu lá, mas quando nós aceitamos Jesus, esse espírito é ressuscitado em nós, é vivificado, e nós voltamos a ter plena comunhão com o céu. E a partir desse momento, nós começamos a sentir o quê? A presença de Deus. Nós começamos a nos conectar com o céu, através do Espírito que está em nós, nosso Espírito, com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele requer o quê? Adoração, porque Deus é Espírito, e quer que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É por isso, a conexão de Deus com o homem é através desse Espírito, porque Deus é Espírito, e por isso onde eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu sou adoradora, porque eu me reconectei com o céu, que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu estou ligada no céu, eu estou conectada com o céu, e onde eu estou, eu posso fazer daquele lugar um lugar de adoração. É adorar em todo o tempo da nossa vida. Se nós formos observar na palavra do Senhor, nós temos grandes exemplos de adoradores, pessoas que viviam da adoração, não viviam sem adorar o Senhor. Mas um dos maiores exemplos qual nós temos é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Será porque ele é o homem? Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque provavelmente o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. A vontade dele estava alinhada com a vontade do coração de Deus, e ele logo reconhecia a sua pequenez e a sua total dependência de Deus. Ele entendia que sem Deus ele não saberia viver, que sem Deus a vida dele não tinha graça nenhuma. Então ele se entregava aonde? Na adoração.
Ele se entregava na adoração. Se nós formos ler a história de Davi, se nós formos ler os Salmos, se nós vamos ver quantos cânticos poéticos Davi, ele entoava engrandecendo o nome de Deus. Quanto ele engrandecia esse Deus a qual tanto ele amava. O quanto ele exaltava esse Deus a qual ele se relacionava. E aí ele vai passar por muitas dificuldades, sim. Mas no meio da dificuldade, ele nunca deixou de ser um adorador. No meio da sua dificuldade, nunca deixe de adorar a Deus. Ele sofreu dores, ele sofreu perseguições, ele sofreu acusações, ele sofreu muitas coisas. Mas ele permaneceu lá dentro da caverna sendo um adorador. Na caverna não tirou dele o espírito de adorador que ele tinha. Então na nossa vida, as situações, as adversidades, elas não podem tirar esse espírito de adorador que nós temos. É o espírito de adorador. Mas irmão, o que é que você tem hoje? Eu adoro o Senhor. Mas o que te faz tanto, estar tão alegre com apenas um louvor? Porque esse louvor me leva para a presença e eu consigo adorar o meu Deus. Eu me desconecto das coisas que estão na minha horizontal e me conecto com as coisas verticais. E eu consigo sentir essa presença e esse poder sobre a minha vida. Porque a adoração, ela vai trazer o quê? Comunhão, intimidade com Deus. Eu estou adorando o Deus da minha vida, aquele que me criou para louvor do seu nome. Nós fomos criados para o louvor do nome do Senhor. Nós fomos criados para exaltar, para bendizer, para reconhecer a grandeza desse Deus a qual nós servimos. E isso Davi, ele tinha na vida dele, ele tinha a vida de adorador. Ele poderia ser rei, ele poderia ser um ótimo guerreiro, ele matou Golias, mas nada disso superava a vida de adorador, a vida que ele tinha com Deus. Vida de adoração é vida com Deus. E ali ele caminhava com esse coração de adorador. Ele estava diante daquele a quem ele tanto amava, e assim somos nós. Nós estamos constante diante daquele a quem nós tantos falamos, tanto nós testemunhamos. Mas e o nosso momento de adoração é o nosso Deus? O que é que nós temos feito? Será que nós temos chamado a atenção desse Deus para nós através da nossa adoração? Pastora, como é que eu vou adorar o Senhor? Eu não sei. Davi adorava cantando, Davi adorava salmodiando, Davi adorava dançando, Davi adorava se humilhando, Davi adorava Deus com a sua própria vida. É quando nós adoramos a Deus com a nossa própria vida, nos entregamos, não nos preocupamos com o jugo de A ou com o jugo de B. Eu sou adorador, eu estou aqui para adorar. Eu saí da minha casa hoje, foi para reunir com a igreja, para adorar o nome do Senhor. Eu vim aqui para dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Aquilo que vier através da minha adoração, aleluia, glória a Deus, porque Ele acrescenta na minha vida. Mas o meu intuito maior é quando eu saio da minha casa, é para que eu me reúna com os irmãos e nós conseguimos prestar um culto racional de adoração ao céu, que nós conseguimos tocar o céu através da nossa oração e o céu vem até nós. É o céu se chegar até nós. Aleluias. Então o Senhor requer de nós nesses últimos dias tão corrido. É uma vida tão corrida. É um corre para lá, é um corre para cá. Que muitas das vezes nós falamos, nossa, hoje o dia, parece que eu nem falei com Deus. Irmão, sejamos sinceros, há dias que nós levantamos na correria, que nós não temos nem tempo de falar, obrigada, Senhor, porque eu amanheci. Porque eu estou de pé aqui, vamos comigo ali. Não, entramos no carro correndo, pegando o ônibus correndo, entramos fadigados, desesperados e esquecemos da adoração ao nosso Deus. Esquecemos de entregar ao nosso Deus a nossa adoração, bendizer a Ele e glorificar Ele por tudo que Ele é nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. Uma das características de Davi, ele tinha o quê? A necessidade de adorar. Você sente essa necessidade de adorar o Senhor? É tão bom isso, né?
É muito ruim quando se perde isso. É muito triste quando eu perco essa necessidade que eu tenho de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor. E ele tinha essa necessidade de adorar ao Senhor. E uma das provas que ele tinha tanto essa necessidade de adorar o Senhor foi quando a arca foi levada para fora de Israel. Quando ele assume o seu reinado, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Vamos trazer a arca de volta. Porque sem a presença de Deus não tem adoração. Não tem adoração. Então o que é que nós temos que fazer? Trazer a presença de Deus para o nosso meio. Trazer a presença de Deus para perto de nós. Ele sabia disso. Eu tenho que trazer a presença de Deus para perto de nós, para que nós possamos adorar, para que nós possamos exaltar, para que nós possamos verdadeiramente ter vida em Deus. Porque quem tem vida em Deus, ele é adorador. Isso é vida em Deus, é estar em Deus, é viver em Deus, uma vida de adoração. Então ele compreendia que sem a arca, que representava naquele tempo a presença de Deus, não tinha como ter essa vida de adoração. Mas a primeira coisa que ele faz, vamos buscar a arca para que nós venhamos adorar o nome do Senhor, para que nós venhamos bendizer o nome do Senhor. Há quanto tempo, de fato, nós não temos buscado a presença de Deus com tamanha intensidade, com tamanha verdade, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O que é que vai trazer a presença de Deus para a minha vida? Em espírito e em verdade. A verdade não são os meus gestos, não é eu pular, não, mas é eu ter um coração verdadeiro, que eu consiga alcançar a presença de Deus através do Espírito que habita em mim, e ele vir para a minha vida, e ele vir para o ambiente, e nós sentirmos a glória dele, a presença dele de forma poderosa e sobrenatural. É atrairmos essa presença para nós. Então vamos buscar a presença. Não vamos ficar sem a presença. Não vamos nos acomodar com a falta dessa presença. A tua vida pode até ir sem a presença, mas vai ser bem mais sem graça e bem mais difícil. Porque o que traz para nós alegria nos dias de hoje ainda mais é a presença de Deus, irmão. É a presença, é essa presença que mesmo eu em meio à tribulação, em meio à luta, eu consigo levantar a minha mão e adorar a Deus. Falar, obrigada, Jesus, pela minha vida. Obrigada, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem me dado, seja nas regiões celestiais, seja nas coisas terrenas. Obrigada, Senhor. É agradecer, é atrair essa presença, ter um coração grato e ansioso, e ter essa necessidade. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Sabe, o novo convertido, eu me lembro quando eu me converti, eu quero sentir a presença de Deus. Até então eu só era uma nova convertida, eu só tinha aceitado a Jesus, mas eu precisava de uma experiência em particular com Deus, a qual eu sentisse a tua presença. E eu posso te dizer uma coisa, no dia que eu senti a presença, no dia que eu senti que Deus veio e me tocou, irmão, foi algo extraordinário, sobrenatural, grandioso, que não tem como explicar ao homem. Porque a presença, a sensação da presença de Deus, aquela presença gloriosa, não tem como eu explicar para você. É só você vivendo ela, é só você passando por ela, para você dizer, meu Deus, porque ele não está compreendendo, porque você não viveu ainda, porque ele não está sentindo, porque você não sentiu ainda, e não tem como fazer você sentir o que eu estou sentindo, sabe por quê? Você tem que querer sentir, você tem que buscar essa presença para a sua vida. É eu buscar essa presença, é eu não abrir mão dessa presença. É o que Davi estava dizendo, eu não abro mão da presença de Deus, eu não abro mão do lugar da adoração, eu não abro mão. Uma vida de adoração tem a ver com a vida de comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, você tem uma vida de adoração. Tenha comunhão com Deus constantemente, aí conseguimos adorar onde nós estivermos, nos altos dos montes, nas vielas, em casa, no trabalho. Nós somos adoradores.
nós conseguimos sentir a presença dele na nossa vida. Para Davi, a adoração era um ato de zelo. Davi, ele era zeloso pela presença de Deus. Ele desejou o quê? Construir um templo para colocar a arca de Deus. Só que hoje, esse templo somos nós. E a presença habita em nós. Como está esse templo? Como está esse templo? Como está? Como Deus está vendo esse templo? Como Deus está sentindo esse templo? O que está saindo desse templo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo da presença de Deus. Nós somos o templo da Irmão, antes tinha que haver uma casa física que nós nos reunimos. Nessas paredes é um lugar que nós reunimos. Mas a presença de Deus, ela habita em nós. Ela habita em nós. E como é que está isso? Você tem se preocupado com esse templo? Você tem se preocupado e falar, eu tenho que arrumar aqui, eu tenho que rearrumar ali, eu tenho que buscar mais aqui, eu tenho que fazer mais aqui, para que essa presença não seja retirada, para que quando eu adorar, essa adoração seja levada até os céus e seja tocado lá. Nós somos o templo de Deus. Antes era um templo físico, a qual a glória de Deus vinha e enchia aquela casa. Veja só que coisa gloriosa. Antes era construído o templo. Quando eles colocavam a arca ali, aquele lugar enchia da glória de Deus de tal forma que as pessoas não conseguiam ficar lá. Será que as pessoas estão olhando para nós e falam assim, nossa, que homem cheio da presença. Nossa, que homem cheio de Deus. Eu não consigo nem falar quando eu chego perto desse homem, perto desta mulher, porque eles exalam o perfume de Cristo, porque eles exalam a adoração que está dentro deles, me toca. Como é que está o templo? Como é que está o altar desse templo? Não é verdade? Pensar que nós temos que nos preocupar quanto a isto. Como está este templo? Terceira coisa. A adoração, ela é pessoal. Eu posso até chamar o irmão para adorar. Mas o meu Deus, ele vai receber a minha adoração pessoal. Ele conhece a adoração da missionária Vanusa, ele conhece a adoração da irmã Maria, ele conhece a adoração de cada um aqui. E os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. É tocar a Deus com essa verdade que está no seu coração. Falar, Jesus, eu creio mesmo. Eu creio, Deus, que Tu és o Filho, Senhor Jesus, que Tu és o Filho de Deus que desceu do céu para salvar a humanidade. Eu creio que a Tua presença, o Senhor foi, mas o Senhor enviou o Teu Consolador. Eu sei que o Senhor cuida de mim, que o Senhor zela de mim. Eu sei, meu Deus, que o Senhor habita e eu sinto a Tua presença e a Tua presença é gloriosa. Não é verdade? Então ela é pessoal. É você se render sem ninguém estar te vendo. Você pode se render aqui também, você pode deixar o Espírito te tocar e você levar uma adoração a Deus de uma forma tão verdadeira, tão profunda, que vai tocar o coração de Deus e você vai sentir algo extraordinário. Mas também no seu pessoal, na sua casa, você pode tirar um momento de rendição, se dobrar aos pés de Jesus e adorar e fazer aquilo que Davi fez. Se você quiser dançar, você dança na presença de Deus. Se você quiser cantar, você canta. Se você quiser se humilhar, você humilha. Você tem liberdade em Deus. Você tem liberdade. A tua adoração, ela é pessoal. Nós nos reunimos aqui para adorar o nome do Senhor. Mas a nossa adoração, Deus está conhecendo aqui, ó, cada coração.
Deus sabe do coração do presbítero Nessivaldo, do meu, do pastor Cairo. É adoração. Quando o nosso culto ele é individual, a nossa adoração também ela é pessoal. É você e Deus. É Ele que recebe. Não é o pastor que está em cima do altar, não é a pastora que recebe a sua adoração. Quem recebe a sua adoração é Ele. Então que nós possamos adorá-lo verdadeiramente. De todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. É entregar, falar, Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração bater de novo. Você já pediu isso para Deus? Você já sentiu que o teu coração... Parece que quando a presença de Deus ela vai se afastando, parece que você vai morrendo? Então está na hora de pedir para Deus fazer esse coração bater de novo. Peça para Deus para você viver algo novo da parte dEle. Uma experiência nova, um contato novo. Porque Ele é Senhor de novidade. Eu não posso te oferecer muita coisa não, mas Ele é Senhor de novidade para as nossas vidas. A adoração é incondicional. Você não vive sem ela, sem adorar. Você dá conta de viver sem adorar? Dá conta? De viver sem adorar? Davi não dava conta de viver sem adorar. Porque ele mesmo diz, no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Assim como a água é vida para a corça, Senhor, a tua presença é vida em mim. Sem a tua presença eu não sei viver. É impossível viver sem a presença dele. Assim como a corça, ela anseia, ela corre para as correntes das águas. Por ti anseia a minha alma. Por ti anseia o nosso ser. Eu não desisto, eu não aceito ficar sem te adorar. Ela não tem condição para que você pare, para que você deixe de adorar. É incondicional essa vida com Deus de adorador. 51:10, Diácono Zilvan, ele leu aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, eu não aceito ficar longe da tua presença. Eu não existo sem te adorar, mas cria em mim um coração puro. Um coração não vivo sem te adorar. Irmão, se você está aceitando a situação na sua vida de viver sem sentir vontade de louvar, de orar, de ler a palavra, de engrandecer o nome do Senhor, você está correndo um sério risco de perder a presença. Você está correndo um sério risco de deixar de ser um adorador. Um sério risco. Mas que você não se conforme, como Davi não se conformou. Deus, eu pequei. Porque aqui no Salmo 51 vai falar do que? Do arrependimento dele. Eu pequei sim. Eu errei sim. Eu fiz o que era ruim sim. Mas tem uma coisa, sem ti eu não sei viver. Tu pode fazer o que quiser, Deus. Tu pode fazer o que o Senhor quiser, mas não retires de mim a tua presença. Não retire de mim o teu espírito e não lance fora da tua presença. Porque ele sabia que sem a presença de Deus ele não era nada. Sem ele adorar, se ele deixasse de ser um adorador, se Deus, a partir daquele momento, não recebesse mais a sua adoração, para ele deixava de existir. Eu falo para o Senhor, Senhor, tu és o ar que eu respiro. A minha vida sem o Senhor não tem sentido.
Uma vez eu falei isso para uma pessoa, eu falei assim, olha, a minha vida sem Jesus, ela não tem sentido. A pessoa olhou para mim e falou assim, então você vai ter que trabalhar isso em você. Eu falei assim, vou não. Não vou, porque eu sem Jesus eu não sou nada. Eu sem a presença, eu sem adorar a Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que me tornar ainda mais adoradora, mais dependente do Senhor. Ele tem que ser como o ar que eu respiro todos os dias. Tem que ser como o ar que tu respira. É bom respirar, né, irmão? Você já imaginou ficar sem respirar? Porque é assim a vida do crente, é você imaginar ficar sem Jesus. Eu vou ficar sem respirar e eu vou ficar sem Jesus. As duas coisas são terríveis. É como o ar que você respira. Jesus é como o ar que enche os teus pulmões. A presença é como esse ar que enche os teus pulmões. Então agora você imagine viver. Você não vai viver. Você vai morrer. Sem respirar. Sem a presença de Deus. Você pode até ficar aqui um corpo. Uma alma. Mas uma alma, um corpo morto espiritualmente. Sem contato com Deus. Sem a presença dEle. Então que nós possamos anelar. Como Davi, independente de circunstância, ele conseguiu anelar por essa presença e atraiu Deus para ele. Deus não deixou de ser Deus na vida de Davi, mas ele olhou e deu uma segunda chance para ele. Falou assim, você é adorador. Você continua sendo um homem segundo o meu coração, porque você sabe, quando se arrepender, você sabe dar valor na minha presença. Será que nós temos dado valor nessa presença? Será que nós temos dado valor nesse Deus a qual nós adoramos de fato? Então, que nós possamos analisar a nossa vida em Deus. E se você está longe do lugar da adoração, fala, Deus, eu preciso melhorar e eu estou aqui para que o Senhor faça algo novo em mim. Pode tirar, pode fazer doer, não tem problema. O que eu não posso perder é essa comunhão contigo. Amém, irmãos? Amém? Então que você leve essa palavra para sua casa, medite nela. E procure viver essa semana uma vida de adoração. Tira as suas petições essa semana. Tira as suas petições essa semana. Não pede nada para Deus, não. A única coisa que você vai falar para Ele, que você quer dEle, é a presença dEle. A única coisa que você vai pedir para Ele é que você quer viver algo novo com Ele, para Ele. Por Ele, não é para você. Eu quero louvar a Deus e eu quero sentir a tua presença. Eu quero orar a Deus e eu quero sentir a tua presença. Eu quero falar que Jesus é bom e através dessa única palavra tão pequena, eu quero sentir a tua presença. Eu quero caminhar, Deus, e eu quero sentir a tua presença. Eu quero falar e eu quero sentir a tua presença. Viva essa semana. Fala, Deus, eu quero viver aquilo que a pastora Eliana falou. Eu quero viver algo novo da parte do